Pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tudo bem com vocês? Para ajudá-los a fazer a nossa prova de sexta-feira, vamos aqui procurar relembrar alguma coisa do que foi visto no capítulo 2. Capítulo 2 que trata exatamente dos movimentos da Terra. Bora lá? Na sua tela, o que você percebe é a imagem da Terra à vista do espaço. Envolta no sistema atmosférico, nós percebemos nuvens e percebemos aí como pano de fundo os limites de alguns continentes. Na sua tela, o continente africano, aparecendo na porção superior da imagem, a região do Mar Vermelho. Mas não vamos aqui falar de oceanos, não vamos falar de continentes, não no momento de agora, e sim dos movimentos da Terra. Então, o capítulo que nós vimos é o capítulo que se refere aos movimentos da Terra. E para falarmos do movimento da Terra, é preciso que a gente se lembre de alguns conceitos básicos, principalmente das linhas imaginárias. Traçadas sobre o globo, nos ajudam a compreender esses movimentos, tanto o movimento de rotação e suas consequências, quanto o movimento de translação e suas consequências. A imagem da tela, você percebe o eixo de inclinação da Terra, o eixo de inclinação magnético, determinado como Polo Norte e pelo Polo Sul, e o eixo geográfico. O eixo geográfico se encontra na vertical e o eixo magnético se encontra inclinado, com inclinação de 23 graus. Mais precisamente, 23 graus e 27 minutos. Prestem atenção nessa inclinação, porque ela será extremamente importante para que vocês possam entender o movimento de translação e a sua principal consequência. Bora lá, galera. A Terra tem uma forma de geóide. Geóide tem os polos ligeiramente achatados e a linha do Equador dilatada. Essa é a forma da nossa Terra. No capítulo anterior, nós vimos como representar essa Terra. E a forma melhor de representá-la nada mais é do que um globo, deste que eu tenho aqui sobre a minha estante. Então, essa é a melhor forma de representar a Terra. Observem que nessa representação, a Terra já está com seu eixo de inclinação. O eixo de inclinação magnético da Terra se encontra na minha própria representação do globo. E a Terra gira em torno desse mesmo eixo. Bora lá? A linha do Equador, só um minuto. A linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios. Observem que na imagem que você tem na tela, o eixo de inclinação continua, o polo norte e o polo sul magnético estão mostrados na imagem, como também o norte geográfico, o polo norte geográfico e o polo sul geográfico. Então, para compreender melhor como essa Terra se movimenta, nós convencionamos traçar essas linhas imaginárias. O paralelo do Equador sendo o paralelo de referência para o cálculo das latitudes, sendo que eu tenho outros paralelos que também são referência. O Trópico de Câncer, no hemisfério norte, o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, o Círculo Polar Ártico, no hemisfério norte, e o Círculo Polar Antártico, no hemisfério sul. Ainda nesse sentido norte-sul, estabelecendo esses paralelos de referência, nós vamos perceber que eles permitem que eu divida a Terra em zona intertropical, entre Trópico de Câncer e Capricórnio, em zona temperada norte, no hemisfério norte, zona temperada sul, no hemisfério sul. A imagem que vocês têm na tela mostra claramente quais são os paralelos de referência. E esses paralelos são importantes para nós compreendermos a forma de iluminação do planeta.
Assim como vocês podem ver na imagem, em um lado dela há uma incidência maior de luz e no outro lado ela se encontra na escuridão. A parte da Terra que recebe a luz solar em maior intensidade é aquela que vai do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio. Essa é a chamada zona climática intertropical. E a linha do Equador é a zona tórrida, onde o Sol incide com mais intensidade, formando um ângulo de 90 graus. Então vamos lá. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, zona intertropical entre os trópicos, quente, que recebe com mais intensidade a luz solar. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, zona temperada norte. A incidência de luz será um pouco menor. Entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, zona temperada sul, com incidência de luz também um pouco menor. E no hemisfério norte, acima do Círculo Polar Ártico, e no hemisfério sul, depois do Círculo Polar Antártico, eu tenho uma iluminação cada vez menor. Se você observar com atenção essa imagem, você vai perceber que eu tenho setas direcionadas exatamente para o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, e Câncer, no hemisfério norte. É o ponto em que a Terra recebe luz, formando o ângulo de 90 graus. Portanto, com mais intensidade, recebendo assim maior calor. A partir dos paralelos de referência, portanto, vamos frisar bem, eu vou dividir a Terra em zonas climáticas. Intertropical, temperada norte, temperada sul, zona polar, zona polar. A imagem da tela retrata essa classificação. Chegamos aos movimentos. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Esse movimento tem uma duração aproximada de 24 horas, mas não é 24. É 23 horas 56 minutos. Nós arredondamos para 24 horas. E esse movimento tem uma consequência. A principal dessas consequências é exatamente a alternância do dia e da noite. Lembrando que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, mantendo a inclinação magnética ou declinação magnética. E o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo é no sentido contrário ao movimento aparente do Sol. O movimento aparente do Sol é de leste para oeste. Então, a Terra gira de oeste para leste. E a principal consequência, como já falamos, é a sucessão dos dias e das noites. Como as 24 horas não são certinhas, são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, para facilitar a contagem do tempo de um dia, nós fechamos em 24 horas. Só que vai chegar um instante em que nós vamos ter que compensar esse arredondamento. Nós fazemos essa compensação de 4 em 4 anos, quando o ano, em vez de ter 365 dias, ele terá 366. Nós pegamos as 6 horas de cada ano, somamos e fazemos um dia a mais no chamado ano bissexto. Compreendido? Arredondei as 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para 24. E fiz, a partir daí, um ano bissexto lá na frente. As consequências do movimento de rotação. Alguns acontecimentos são naturais no nosso dia a dia e seriam completamente diferentes se não houvesse o movimento de rotação. Por exemplo, os dias e as noites. Vou pegar outra vez aqui o nosso ajudante.
que é o nosso globo. Então vamos lá. Mantemos a inclinação do globo. A Terra está paradinha. Se ela não girasse em torno do seu eixo, o que eu teria sempre? Uma parte da Terra iluminada, uma parte da Terra em completa escuridão. Uma parte do planeta aquecida e a outra parte do planeta gelada. Então, um dos principais, ou o mais importante, a mais importante consequência do movimento de rotação é a sucessão dos dias e das noites. Durante o dia, o Sol ilumina a Terra de leste para oeste. Esse movimento ele é imperceptível para nós, porque todas as referências que nós temos também estão na Terra. Estão girando junto conosco e junto com a Terra em torno do seu próprio eixo. Aí, nessa imagem, você percebe claramente isso. Eu teria sempre uma parte do planeta iluminado e teria uma outra parte do planeta na mais completa escuridão. E, com certeza, a vida da forma como a gente conhece hoje, ela não seria possível em razão disso. O movimento aparente do Sol, movimento, friso outra vez, que nós não percebemos, é imperceptível para nós, porque as referências que nós temos, os prédios, as árvores, o relevo, as outras pessoas, todos estão também na nave que se movimenta, que é a Terra. Do espaço eu consigo ver plenamente esse movimento. E ele é contrário ao movimento aparente do Sol. Se o Sol nasce a leste e se põe a oeste, a Terra gira exatamente de oeste para leste. O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Ele tem uma forma elíptica. Em determinados momentos, ele está mais distante. Ele não é uniforme no entorno do Sol. E é bom a gente lembrar que a Terra realiza esse movimento mantendo esse eixo de inclinação que vocês estão vendo aqui. Então ela faz o movimento de translação mantendo o eixo de inclinação, o que vai fazer com que em determinados momentos uma parte do planeta esteja recebendo mais luz do que a outra. E nós vamos entender a consequência dessa iluminação de forma desigual. Para dar a volta completa em torno do Sol, a Terra demora 365 dias e 6 horas. Opa, chegamos à ideia do ano bissexto, que eu falei lá atrás no movimento de rotação. Ora, se ela demora 365 dias e 6 horas para dar a volta no entorno da Terra, e o ano é só 365, de 4 em 4 anos, nós vamos pegar as 6 horas que sobraram, somá-las e fazer mais um dia, que é o ano bissexto. No ano bissexto, o mês de fevereiro passa a ter 29 e não apenas 28 dias. A imagem que vocês têm na tela retrata exatamente esse movimento de translação. E aí fica fácil a gente perceber, vou fazer aqui uma marcação. Observem aqui, nesse momento, como esse hemisfério está recebendo um volume maior de luz. Como aqui o sul magnético se encontra iluminado e o norte se encontra às escuras. No seu oposto, nesse ponto em que eu estou, o norte magnético está iluminado, enquanto o sul se encontra às escuras. Então a Terra faz o movimento de translação mantendo esse eixo de inclinação. Isso é extremamente importante para mim entender como é que se forma as estações do ano.
A principal consequência, portanto, é essa desigual iluminação. E no momento em que os hemisférios se encontram iluminados de forma desigual, serão os solstícios. Solstícios de inverno ou solstícios de verão. Nesse momento, os hemisférios se encontram iluminados de forma desigual. Isso é consequência deste movimento que nós chamamos de translação e do eixo de inclinação da Terra em relação ao Sol durante todo este movimento, que dura 365 dias e 6 horas. Os equinócios é o momento em que os dois hemisférios se encontram iluminados de forma igual e correspondem exatamente à primavera e ao outono. E há uma inversão. Quando no hemisfério sul é solstício de verão, porque o Sol está projetando a sua luz de forma perpendicular sobre o Trópico de Capricórnio, em ângulo de 90 graus, no hemisfério norte é inverno, porque ele está recebendo o menor volume de luz do que o hemisfério sul. Corresponde mais ou menos ao dia 21 de dezembro. Quando a Terra, continuando o seu movimento no entorno do Sol, se encontrar no dia 23 de março, aí os dois hemisférios estarão recebendo o mesmo volume de luz, ali no dia 21 de março. O Sol está projetando luz diretamente sobre a linha do Equador. Equinócio para o hemisfério sul de outono. E a Terra continua o movimento. E quando ela chegar no dia 21 de junho, aí o hemisfério norte estará mais iluminado. E no hemisfério norte será verão. O hemisfério sul estará recebendo o volume menor de luz solar. E no hemisfério sul será inverno. O Sol se encontra projetando com mais intensidade luz no Trópico de Câncer. E a Terra continua o seu movimento até o dia 21 de setembro, momento em que o Sol estará projetando luz sobre a linha do Equador novamente e será para nós do hemisfério sul o início da primavera. E a Terra vai continuar o seu percurso no entorno do Sol até o dia 21 de dezembro, quando começa para nós outra vez o verão. Como o movimento da Terra em torno do Sol, ele não é realizado de maneira uniforme, ele é elíptico, vai haver momentos em que a Terra estará mais perto do Sol. É uma distância insignificante, na verdade. Mas será o momento dos periélio. E o instante em que a Terra se encontrar mais distante na sua elíptica será o momento do afélio. Então vamos gravar esses dois conceitos. Quando, no movimento de translação realizado numa trajetória elíptica, a Terra estiver mais próxima do Sol, será um periélio. E quando ela estiver mais distante, será um afélio. Os solstícios ocorrem quando os dois hemisférios, norte e sul, se encontram iluminados de forma desigual e correspondem ou à primavera ou ao inverno. A parte da Terra que receber maior luz solar estará no verão. Os dias serão mais longos, as noites serão mais curtas. E durante os equinócios, que é o momento em que os dois hemisférios estarão iluminados de forma desigual, ou será o outono, ou será a primavera. Aqui você percebe, pela inclinação do eixo magnético da Terra, observem com atenção as duas imagens, que vocês irão perceber a linha do Equador
Nesse momento aqui, observem que o hemisfério norte estará mais iluminado. É verão no hemisfério norte. Enquanto nesse instante estará o hemisfério norte menos iluminado. Será, portanto, inverno no hemisfério norte. E sempre inverso. Se é verão no norte, é inverno no sul. Se é inverno no norte, é verão no sul. Ok? Só para a gente fechar essa passagem do Sol, aqui o Sol sob a linha do Equador, um equinócio, 21 de março. Aqui o Sol iluminando mais essa porção, olhem como aqui está mais claro, é verão nessa parte, é inverno nessa. Portanto, nesse momento eu tenho um solstício. Outra vez o Sol se encontra sobre a linha do Equador, equinócio. Outra vez o Sol se encontra iluminando um dos hemisférios com mais intensidade, um solstício. Ok? Se são estações do ano, elas produzem imagens diferentes. A primavera, o verão, é o momento em que a chuva no hemisfério sul se concentra mais, principalmente na região onde a gente vive. Então, no verão, eu tenho o verde em abundância, a água em abundância. No outono, as folhas, principalmente na zona temperada norte, começam a amarelar e vão cair. Quando vier o inverno, elas vão desfolhar todas. Todas as árvores estarão desfolhadas. E quando retornar a primavera, tudo estará florido novamente. Então, as estações do ano, perceptíveis apenas nas zonas temperadas, principalmente na zona temperada norte, faz-se pela vida em abundância na primavera e no verão, pela queda das folhas das árvores no outono, pela precipitação de neve no inverno. E outra vez a vida retomando durante a primavera. Para a gente fechar o movimento de translação, observem como nessa primeira imagem, 20 de março, os dois hemisférios estão iluminados de forma igual. Equinócio, ou equinócio de outono ou equinócio de primavera, depende do hemisfério. Aqui no 21 de junho, olha como o hemisfério norte tem mais luz e o hemisfério sul menos luz. Verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Aqui no dia 22 de setembro, outra vez os dois hemisférios iluminados de forma desigual, equinócio, ou primavera ou outono. E aqui, 22 de dezembro, o hemisfério sul com maior volume de luz. Verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Bacana? Movimento de rotação, Terra gira em torno do seu próprio eixo. Principal consequência, alternância dos dias e das noites. A partir dos paralelos de referência, podemos, juntamente a esse movimento, determinar as zonas mais quentes, intertropical, as zonas de climas temperados, zona temperada norte e zona temperada sul, e as zonas frias, as zonas polares. Movimento de translação, a Terra gira em torno do Sol, mantendo a inclinação do eixo magnético, tendo como principal consequência as diferentes estações do ano. Os solstícios, em que os dois hemisférios são iluminados de maneira desigual, e os equinócios, em que eles são iluminados de forma igual. Vamos lá aos fusos horários, que também faz parte desse conteúdo que cai na nossa prova. Se a Terra gira em torno do seu próprio eixo, se ela tem como resultado a alternância dos dias e das noites, se um dia é arredondado 24 horas,
Uma parte do planeta está iluminada num determinado momento e a outra está naquele mesmo instante na escuridão. Se a Terra gira de oeste para leste, todas as regiões que estão a leste vão receber os raios solares primeiro. E aquelas que estão a oeste vão receber os raios solares depois. Portanto, as horas vão estar atrasadas em relação ao oeste, adiantadas em relação ao leste. Por que estabelecer fuso horário? Vamos começar a partir daí. Porque se a fonte de energia do planeta é o Sol, nós temos onde o Sol está iluminando a chamada hora solar. Mas as pessoas precisam realizar negócios, os países precisam se relacionar diplomaticamente. Estabelecer os fusos horários foi uma maneira de organizar a vida sobre a Terra. Com o aumento da população, com o aumento das relações comerciais, com o crescente número de países, era preciso chegar a um denominador comum sobre onde começa o dia e onde termina o dia. Então, a necessidade de estabelecer fusos horários está diretamente relacionada à necessidade das pessoas manterem relações econômicas, diplomáticas, sociais. Em pessoas, leia-se países. Na sua tela, nós temos um mapa de fuso horário. Como eu cheguei a essa ideia de fuso horário? Quantos fusos são? Vamos lá. Como é a divisão em fusos horários? Dividimos a circunferência da Terra. A circunferência da Terra tem 360 graus pela duração do dia, que é 24. O resultado é 15. Então, cada fuso horário possui 15 graus de referência. Ou seja, a cada 15 graus, partindo do meridiano de Greenwich, que é o meridiano de referência, é o meridiano zero para nós, toda vez que eu me dirigir a leste, a cada 15 graus eu aumento 1 hora. E toda vez que eu me dirigir para oeste, eu vou diminuir 1 hora. Isso foi estabelecido por convenção internacional. A necessidade, eu já disse, as relações diplomáticas entre os diversos países, as relações comerciais entre os diversos países. Voltando aqui no meu slide anterior, que não quer voltar, mas não tem problema, vocês vão perceber que cada um dos meridianos, eles não são retos na questão do fuso horário. Eles podem contornar os países. Por uma questão também interna, cada país pode flexibilizar o meridiano e formar a hora local. O Brasil é assim. Nós somos cortados por 4 fusos horários, mas nós desprezamos o primeiro fuso. Então, estamos atrasados em relação a Greenwich, Londres, 3 horas, pelo horário oficial de Brasília. Mas nós temos um primeiro fuso que está atrasado apenas 2. Nós desprezamos esse fuso e adotamos apenas o horário oficial de Brasília. Como calcular os fusos horários? Essa é a grande dúvida. Então aí tem uma regrinha que é fácil de ser entendida. Primeiro, nós vamos verificar se as duas localidades em questão estão no mesmo hemisfério ou não. Por exemplo, São Paulo, localizado a 45 graus oeste. Paris, localizado a 15 graus leste. Hemisférios diferentes. A regra diz que quando estão localizados em hemisférios diferentes, eu somo as duas localidades. 45 mais 15, 60. Divido por 15, encontro 4 fusos horários separando uma localidade da outra. Se eu quero saber que horas são em Paris, quando em São Paulo for 10 horas, eu vou somar 4, porque estou indo em direção a leste. 10 horas em São Paulo, em Paris serão 14 horas. 11, 12, 13,
14. Não se esqueçam, 24 horas. Aqui nos fusos horários, eu não vou trabalhar com o ante e o pós-meridian. Então, quando nós falarmos em GMT, em Greenwich Meridian Time, eu vou ter as horas atrasadas em direção ao oeste, as horas adiantadas em direção a leste. Divide-se o resultado por 15, soma-se ao local de origem. É simples dessa forma mesmo. Bom, o que podemos falar mais? Apenas fazer os exercícios para treinarmos um pouco mais. Ok, galerinha? Espero ter ajudado. Bons estudos e boa prova.